E agora a gente tem também o áudio de um telespectador que assistiu o nosso podcast da semana passada e ele teve uma dúvida bem pertinente aqui, né? É o podcast da semana passada, a gente falou sobre. A temporada de 2023 também. E expectativas para o ano que vem. E falou também sobre o teto orçamentário, né? Que vai ter alguns reajustes e tudo mais. E ele fez uma pergunta, não exatamente sobre teto orçamentário, né? Mas sobre as peças das equipes que tem duas equipes. Vamos escutar o áudio dele? Isso aí, foi lá no grupo Amigos e Amigas do Kart. É um grupo aí feito pelo pessoal lá de Teresópolis, lá na serra aqui do Rio de Janeiro, que corre muito em Guapimirim, ali na região serrana do Rio de Janeiro. E quem perguntou foi o André Drummond, que faz parte desse grupo. Então, vamos ouvir o áudio do André Drummond. Bom dia, boa tarde a todos. Sobre esse vídeo, eu queria tirar uma dúvida com vocês, porque eu achei tudo muito interessante, muito legal e produtivo para a Fórmula 1, como ele fala. Eu só tenho uma dúvida e vai servir em torno de exemplo, assim. Por exemplo, a Red Bull é a única que tem duas equipes no grid, né? Então, na questão do túnel de vento, que ele diz algumas vezes que é a parte mais importante para testar as peças, se eu tenho 10 peças para testar, eu posso mandar 5 para a Red Bull e 5 para a Toro Rosso e ver qual delas vai me dar um desempenho melhor e aplico na minha equipe de ponta. Tem algum jeito deles controlarem isso não ser feito? Porque se eu tenho duas equipes e as duas dão lucro, eu posso testar peças no dobro do tempo das outras, né? Porque eu tenho 2 turnos de túnel de tempo, vamos dizer assim, túnel de vento, vamos dizer assim. Então, essa questão para mim foi a única dúvida que ficou. Se existe alguma uma situação que separe absolutamente a informação entre as duas equipes, o que eu acho bem difícil, porque é a mesma equipe, né? Então, sei lá, é a única dúvida que eu fico a respeito dessa história. Talvez incentivar a Red Bull a vender a Toro Rosso por uma Porsche que já se mostrou interessada em entrar, por uma outra equipe que queira entrar, mas que cada um tenha somente uma equipe para exatamente não ter essa dualidade, né? Todas as outras equipes, Ferrari tem 100% de túnel de tempo, a Red Bull tem 200, porque ela tem 100 na Red Bull e 100 na Toro Rosso. Então ela pode economizar numa para investir na outra. Enfim, essa dúvida foi a única que eu fiquei a respeito do vídeo, mas o restante eu acho que é super saudável mesmo. Volta a ser uma competição de pilotos, né? Não de máquinas só. Exatamente. Então, obrigado aqui ao André Drummond. Obrigado pela pergunta. Ele assistiu nosso podcast onde falávamos sobre o que a Fórmula 1 fez para nivelar, aproximar o desempenho entre as equipes, né? Não deixar tão distante quanto era. Entre as ações, foi, claro, teto orçamentário, então restringiu o investimento que cada equipe pode fazer, né, no desenvolvimento do seu carro. E a outra você tem um limite de desenvolvimento em túnel de vento. Hoje, para um carro de Fórmula 1, que a aerodinâmica é muito importante, você ter tempo de túnel de vento para desenvolver as peças te faz performar melhor. Então, o que ela fez? A equipe campeã mundial deste ano, que foi a Red Bull, ela tem direito a só 70% do tempo de túnel de vento para o ano seguinte, para desenvolver o carro do ano seguinte. Então ela tem uma limitação nesse tempo. A Red Bull já é campeã pelo terceiro ano seguido, né? Então ela está tendo sempre 30% a menos do que a média das equipes, dos concorrentes, de tempo de desenvolvimento de peças aerodinâmicas. Isso aí vai meio que ceifando um pouco a evolução dela. Mas é proposital, porque a última colocada, que foi a Haas, ela tem 115% de tempo, enquanto a campeã tem 70%, a Haas tem 45% a mais de tempo de túnel de vento do que a campeã. Isso é importante. Aí a pergunta do André peraí, mas a Red Bull ela tem uma equipe B, a equipe irmã dela que é a AlphaTauri. Poxa, é injusto, porque ela pode
meio que sacrificar a AlphaTauri, não desenvolve nada aí. Eu vou usar o seu tempo de túnel de vento para desenvolver peças do meu carro, né, da Red Bull principal. Aí, enquanto isso é possível, e realmente seria injusto. Mas, o André, é o seguinte, o túnel de vento de cada equipe, ele é lacrado pela FIA. Ela é lacrado para saber quanto de tempo está usando, né? Está realmente seguindo o que foi determinado em termos de quantidade, de percentual. É lacrado, e claro que ali a maquete do carro da equipe fica ali, né? No túnel, e novas peças são incorporadas. Ah, desenvolvi uma peça tal, vou testar aqui uma asa dianteira. Vai lá e coloca a asa dianteira, né, na maquete, e liga o túnel de vento e se analisa lá o resultado. Mas a maquete que está no túnel de vento da AlphaTauri é o carro da AlphaTauri. E a maquete que está no túnel de vento da Red Bull é o carro da Red Bull, né? Cada uma tem a sua maquete. Cada carro foi concebido de uma forma a asa dianteira precisa trabalhar em confluência com o assoalho, com o sidepod, com a asa traseira, com o contorno aqui lateral do carro. Precisa trabalhar em conjunto. Então, é tudo um sistema. Dificilmente eu pegar uma asa dianteira da Red Bull, levar ela lá para o túnel de vento da AlphaTauri e falar assim, testa minha asa aí. Beleza, eles vão colocar lá na maquete da AlphaTauri e vai testar se a asa vai fazer o carro ficar mais rápido ou não. Mas não vai, porque muitas vezes o conceito, né, o conceito do carro de uma equipe é diferente do outro. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Tem um tal do in-wash e out-wash. Assim, o ar que chega aqui pela frente, né, quando o carro está em linha reta, por exemplo, ele é direcionado para o restante do carro através da asa dianteira. Então, você pode direcionar, o carro chega de frente, o ar chega de frente. Você pode direcionar o ar para fora das rodas, para o ar sair para os lados, para fora, ou direcionar o ar para ir para dentro do carro, né? O ar ser direcionado para cá, para dentro, entre o pneu e o carro. Aqui, né? Então, tem equipes que direcionam para fora, outras para dentro. Umas para cima, outras para baixo. Então, é proposital. É projetado, por exemplo, direcionar o ar para dentro, para que ele entre para baixo do assoalho e corra rápido pelo assoalho. Outros não. Outros preferem ir para fora, para poder não criar turbulência aqui para dentro. Então, assim, são conceitos diferentes. Por isso que eu testar uma asa dianteira de uma equipe em um outro carro de outro conceito, não vai funcionar. Tende a não funcionar. A mesma coisa é a asa traseira. Vou testar uma asa traseira nova. Ah, mas a asa traseira da Red Bull espera que o ar venha da dianteira pelo assoalho. E a da AlphaTauri não, espera que o ar não venha pelo assoalho, venha por cima. Então, assim, não vai funcionar, não vai dar para se comprovar se o carro é rápido ou não. E além disso, para você ter uma ideia, não havendo intercâmbio, como o André sugeriu, quando uma equipe vai e testa uma nova asa, ela testa e na simulação a asa é meio segundo mais rápido. Eles levam para a pista e a asa é mais lenta. Existem diferenças, acaba dando algumas distorções. Imagina, um carro perfeitamente igual ao da Red Bull, a asa nova da Red Bull, você já tem diferenças de resultado prático. Imagina se eu pego a asa da Red Bull e jogo numa AlphaTauri ou num túnel de vento da AlphaTauri. Então tem vários parâmetros aí a se considerar. Fora que o túnel de vento das equipes grandes são muito mais precisos e maiores do que de equipes menores. Então você tem escalas de túnel de vento. Você tem normalmente assim, é 1/4 para 1, né? Então você tem 1/4 do tamanho da maquete do carro em relação ao tamanho real. Ou então, o melhor túnel de vento que lançou quando... Uau, a Ferrari tem um túnel de vento de 50%, ou seja, é metade do tamanho de um carro original. Então tem a proporção. Então dificilmente você desenvolver peças no túnel de vento da AlphaTauri vai dar um resultado suficientemente bom para a Red Bull, né? Isso não deve acontecer. Entendi, mas aí você está usando como premissa do carro ser carros diferentes, né? Eles foram desenvolvidos com conceitos diferentes, aí por isso que eu tirar a asa do carro A e colocar no carro B, aí não vai casar. Mas imagino que uma dúvida dele seja, as duas equipes são do mesmo dono, então eu sendo dono das duas equipes, eu vou fazer, não, o carro B, ele vai ser idêntico ao carro A, porque dessa forma eu vou conseguir, né, intercalar as peças e fazer esse teste. Tem como isso acontecer? Assim, a Fórmula 1 ela determina que para você fazer parte do campeonato de construtores da Fórmula 1, você deve construir o seu próprio carro. Construir significa o quê? Você deve projetar e fabricar o seu próprio carro. Há exceções de algumas peças, exceções.
Você pode comprar de uma outra equipe o quê? Motor, caixa de câmbio, suspensão dianteira, suspensão traseira. Beleza. Agora, a parte aerodinâmica você deve produzir, né? Então, mas a Red Bull passa o projeto para a AlphaTauri produzir. Isso tem auditoria da FIA. A FIA olha, o projeto é idêntico, a peça é igual, entendeu? Tanto que, há alguns anos atrás, quando a Racing Point do Lawrence Stroll copiou a Mercedes, virou a Mercedes rosa, as equipes foram protestar e tal, a FIA investigou e viu que houve transferência de projetos da Mercedes para Racing Point. Foi lá e multou a Racing Point. Não só multou, mas como tirou os pontos que ela adquiriu até determinado ponto do ano. Porque detectou que está infringindo o regulamento. Você não pode pegar o projeto da Mercedes, o Toto Wolff dá para o Lawrence, que é amigo dele, produz aí. Não pode. Você não desenvolveu, não é uma propriedade intelectual Racing Point. Então não pode. Se a Red Bull faz isso com a AlphaTauri, vai ser pego. Não pode. Mas, poxa, vai dizer que um engenheiro não conversa com o outro de uma equipe da outra irmã. Conversa. Você pode assim, passar, não, a gente está com esse conceito assim. Mas você tem que desenvolver lá, você tem que fazer o seu projetinho no computador, blá, blá. Você tem que desenvolver na tua casa, né, na tua equipe. Não dá para isso. Então, assim, respondendo você, dá para uma equipe seguir o mesmo conceito? Dá, o mesmo conceito. Mas como são desenvolvidos em locais diferentes, por pessoas diferentes, sempre vai haver uma diferença. E como eu te falei antes, quando você põe uma asa na Red Bull, projetada pela Red Bull lá no simulador e tal, e põe ela no carro real, já dá uma diferença. Às vezes não funciona, às vezes funciona, às vezes não funciona. Já dá algum tipo de erro. Imagina se eu for desenvolver uma asa dianteira lá na AlphaTauri, mesmo que tenha o mesmo conceito, mas com pequenas diferenças. Uma tem uma asinha ali maior, um sidepod mais gordo, mais fino, sabe? Tem diferenças. Até porque, se quando a FIA bateu o olho no carro e vê, nossa, a Mercedes rosa, né, como foi? A AlphaTauri e a Red Bull, nossa, vão começar a investigar. Vai ter protestos de outras equipes, então eles não vão dar esse mole. O carro tem que ser nitidamente diferente, não pode ser perfeitamente idêntico, né? Então, você sabia que Hamilton, Vettel e Alonso, por exemplo, começaram correndo de kart? Sim, o kart é um esporte maravilhoso que combina técnica, concentração e preparo físico e mental. Se você corre de kart de lazer, mas quer se tornar competitivo para ganhar corridas e disputar campeonatos, conheça o Kartflix, uma plataforma streaming de treinamento de pilotagem de kart com mais de 150 títulos, além dos cursos de pilotagem de Alexandre Odo e Christian Petkov. A assinatura mensal é de apenas R$ 29,90. Aproveite a promoção de 7 dias grátis para experimentar a plataforma. Vejo você nas pistas! Inscreva-se aqui no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp.